Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Tão bom estar em casa novamente. Bom dia para você que está em casa. Muito prazer em saber que você está nos assistindo. Nesse momento, vamos iniciar o culto ao nosso Deus, recapitulação do estudo. E convido a todos a se posicionar de joelhos, e você também que está em casa, para fazermos uma oração. Oremos. Soberano Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer também porque Tu és o nosso Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Pai querido, nesse momento queremos entoar louvores ao Teu santo nome. Pedimos a presença dos Teus santos anjos aqui conosco e também com aqueles que estão em casa. Pai Santo, também queremos ouvir a Tua voz. Por favor, prepare o nosso espírito para Te receber, Senhor, e também Te obedecer. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, muito feliz de estar aqui com vocês e convido vocês a louvar nosso Deus com o hino Hoje Sou Feliz. Pois bem, o meu nome é Laís, tenho 19 anos e sou pernambucana. Estou aqui de volta na escola, essa aqui é a minha casa e estou voltando do campo de batalha, estou voltando da missão. Sou estagiária e lá eu vejo quanto o mundo está necessitado de Cristo, necessitado de amor. Eu nunca imaginei que eu iria esperar alguém se saciar no seu vício para poder contemplar a palavra de Deus. Eu nunca imaginei chegar na casa de uma pessoa e ela me abraçar dizendo: você chegou no momento certo, porque eu estava acabando de tentar me matar. E essas experiências, essas coisas que nós lidamos no campo,
nós percebemos o quanto falta ainda de Cristo, o quanto falta ainda do amor para se propagar. E eu sei que meu lugar é lá fora. Meu lugar é levando a palavra de Deus para salvar outras pessoas. Amém. É verdade, eu também, para você que não me conhece, você que está em casa, meu nome é Bianca, também sou aluna aqui da Escola de Profetas e viemos agora, aqui é nosso ponto de refúgio, nós estamos no campo de batalha lá fora e nós percebemos o quanto o mundo realmente carece do amor de Jesus, mas de conhecer a Jesus. As pessoas não conhecem a Deus e por isso que elas ainda não o aceitaram. E é nosso dever, não é, Laís? É nosso dever aqui como missionários apresentar esse Jesus, apresentar esse Salvador. E o Senhor confiou esse trabalho em nossas mãos e nós precisamos cumprir com fidelidade. As pessoas, elas ainda não aceitaram a Cristo porque elas não descobriram que Ele é o melhor para a vida delas. Porque quando nós descobrimos que Jesus é o melhor para nós, nós não vamos querer mais nada. Mais nada. Então, peço a você que está em casa, pense nisso. Nós estamos aqui nesse mundo com o único propósito de servir ao Senhor, de apresentar aquelas pessoas que ainda não conhecem. Nossa única missão aqui na Terra é essa. E você precisa fazer parte também dessa missão. Por que não ser também um missionário? Por que não ser você um missionário? Por isso, peça a Deus para te mostrar se não é aqui o seu lugar para se preparar e ser um missionário do Senhor também. Amém? Amém. E agora eu convido você de casa e também os nossos irmãos aqui da escola para que nós juntos possamos recitar o nosso verso, que está lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5. E no 3, nós vamos falar juntos. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que cantavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos.
e ninguém podia aprender aquele cântico, senão em 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Amém. Olá, bom dia para você. Como você dormiu? Tá tudo certo aí em casa? Que grandes lições Deus tem nos dado, não é? Para nós trabalharmos, para nós nos envolvermos com o povo do Senhor. E eu peço a Deus que na sua bondade não nos esqueça, que faça tudo o que for preciso para que a gente consiga fazer as coisas do Senhor funcionar. Nosso grande desejo é que a sua casa seja abençoada em muito. Ao estudar hoje esse capítulo 35, a rebelião de Coré, do livro Patriarcas e Profetas, o material similar está em Números 15 a 17. Abra sua Bíblia em Números 15 a 17, você vai ver que o Senhor Deus fala sobre ofertas suplementares, mais uma coisa quanto à congregação do Senhor, e o Senhor Deus dizendo claramente que havia um estatuto, o mesmo para o povo, o mesmo para os estrangeiros, o mesmo para todo o povo. Dá uma olhadinha aqui para que você possa ver isso. Números 15, verso 15 diz assim: quanto à congregação, um só estatuto haverá para vós e para o estrangeiro, que entre vós peregrinar nas vossas gerações. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. Olha isso daqui. O que o Senhor Deus está querendo dizer? Que aquilo que ele pedia do povo de Israel, se chegasse uma visita, era para fazer a mesma coisa. Sabe aquelas concessões que a gente faz? Chega a visita em casa, a gente começa a falar, não, eles não são iguais a nós, vou deixar beber um cafezinho, vou deixar comer isso daqui que eles querem. Não, o Senhor Deus disse que uma lei só havia para os que eram do povo de Deus e também para os estrangeiros que estavam vindo. Ó, a mesma lei para o estrangeiro e para o que era natural. Veja o verso 16, a mesma lei, o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Era obrigado o povo de Israel exigir da multidão mista que vivesse de acordo com o que o Senhor Deus ensinava. Números 15, verso 30 diz, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, pecado de mão levantada, né? Quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo. Como é sério isso? Como é interessante isso? As bordas das vestes do povo, a partir do verso 37 do capítulo 15, o Senhor Deus diz que eles deveriam ter detalhes em azul. Um dia você precisa entender por quê. E ele ainda comenta, verso 40, então vos lembrareis de cumprir todos os mandamentos e sereis consagrados ao vosso Deus. Que coisa interessante. Aquela cor azul era para lembrar dos mandamentos. Por quê? O capítulo 16 é um capítulo vergonhoso, Coré, Datã e Abirão. Eu gostaria que o Cleiton colocasse, por favor, a imagem aí para mim, a primeira imagem que precisamos colocar. Observe comigo isso daqui agora. Rebelião de Coré. Pode passar o próximo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que vem a ser isso? O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Para você entender por que Deus teve que ser tão firme com aqueles homens. Pode colocar o próximo? Gente, dá uma olhada nesta situação. Aqui no nosso livrão, passando para o livrão, né? Vem trazendo uma informação muito segura. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhe a murmuração e indisciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu mais frutos amargos, mais amargos ainda. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgidos dos impulsos momentâneos da multidão exaltada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada, como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos líderes designados pelo próprio Deus. Coré, o espírito diligente deste movimento, era levita. Você lembra do povo dos coates, lembra dos coatitas, dos meraritas, que tinham que ficar ao redor do templo, junto com Arão e seus filhos, junto com Moisés. Você está lembrado os gersonitas que ficavam no final? Lembra disso quando eu mostrei há 2 estudos atrás a respeito da organização do povo de Israel?
Quem que era Coré? Olha que coisa interessante, era levita, logo daquele povo especial de Deus. E ele, olha que coisa interessante, continua lendo. Coré, o espírito dirigente desse movimento, era levita da família de Coate. Lembra dos coatitas? E primo de Moisés, era homem de habilidade e influência. Então, dentro do próprio povo de Israel, da família de Moisés, surgiu aqueles que resolveram, secretamente de início, dizer que o Senhor Deus não tinha dado para Moisés toda aquela... Não bastou o que aconteceu com Miriam. Não tinha dado toda a autoridade como devia para Moisés. E que então eles deveriam receber esta incumbência. Então resolveram tomar a força. Logo, logo se uniu a eles alguém que estava disposto a fazer isso. Quem? Abirão. Olha lá, quem que era Datã e Abirão? Era da família de Ruben, porque eles achavam, meu pai é o mais velho dos filhos de Jacó, então nós temos autoridade sobre isso. Puxa vida, que dó. O estado de sentimentos entre o povo favorecia os desígnios de Coré. Todo mundo meio revoltadinho, todo mundo meio assim. Moisés nem percebia que essas coisas estavam acontecendo. Mas então, o que aconteceu? Eles começaram a aliciar um ao outro, começaram a aliciar o povo, começou a fazer com que o povo, e uma multidão se uniu a Coré, Datã e Abirão. E eles vieram ali, eles conseguiram pelo menos 250 especiais que disseram, nós vamos oferecer sacrifício e nós vamos oferecer os incensos. Agora pode passar o próximo, meu filho, para que você possa ver. Você se lembra dessa, olha lá, aqui está Coate, aqui está Merari, dos Meraritas, ali está o Gerson. Lembra que eu mostrei para vocês isso aqui? Este grupo que hoje estava brigando, no nosso lição de hoje, é daqui, tá vendo? Coatita, aqui estava este grupo dos quais pertencia este Coré, que começou a rebelião, que foi o cabeça de toda a situação. Pode passar o próximo, que preciso te mostrar uma coisa. A revolta de Coré, Datã e Abirão. Vejam aqui, eles tiveram a coragem de chegar na frente de Moisés e dizer abertamente, nós não queremos você e nós sabemos que você não está totalmente dono de toda essa situação. E outra, você lembra aquela conversa de que Moisés tinha trazido o povo para o deserto para matá-los de fome? Incentivava o coração do povo, não só pelo ciúme. O ciúme era o pano de fundo, a razão pela qual eles estavam fazendo. Mas também eles faziam uso da raiva popular para que trouxessem dificuldades para o povo. O ciúme dera origem à inveja, a inveja deu origem à rebelião. Quando eu leio um negócio desse, eu falo, Senhor, que coisa terrível! E enganaram-se a si mesmos e uns aos outros nessa dificuldade. Começaram a lembrar dos problemas, das dificuldades na frente de Moisés e dizendo, vocês foram responsáveis. Se vocês fossem melhores líderes, isso não teria acontecido. Agora, veja o parágrafo que começa dessa maneira. Nesta obra inspirada de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. Olha isso, olha isso. Eles tinham se unido mais agora na rebelião do que antes em qualquer outra época. Gente, que desgraça que é sofrer as consequências do ciúme e da inveja, né? Olha só, prestem atenção. Muitos, porém, não estavam prontos a aceitar as acusações de Coré contra Moisés. A lembrança de seus pacientes e abnegados labores surgia diante deles e a consciência se lhes perturbava. Então o Senhor precisou fazer algo. Ao chegar na frente de Moisés, então eu imagino a situação terrível que foi. Irmãos, Moisés diz, se esses homens morrerem como qualquer outro morre, então eu não fui chamado para esse trabalho. Mas se eles morrerem de uma forma natural, ou de uma forma especial, por exemplo, se o chão se abrir e eles se comerem, eles forem comidos e tragados, irmãos, de repente o que foi que aconteceu? Dê uma olhada aqui, observe isso, pode passar, Cleiton. O chão começou a se abrir, aquele povo rebelde foi então, pode passar o próximo, tragado. E eu fico imaginando o povo olhando aqui as tribos com suas tendas, com tudo que eles possuíam para dentro da terra. Pode passar o próximo. Olha essa imagem, gente, imagine isso. Imagine essa situação. E eu fico imaginando o povo olhando aquele... Mas ainda assim, não se convenceram de que Moisés era o líder escolhido por Deus. Ainda aqueles que estavam levando incenso vieram todos animadinhos, com a cara bem brava. Já viu aquele povo que vem e fala assim, nós vamos nos unir contra isso que a gente não acha que está certo? Às vezes, nós achamos que estamos prestando um favor a Deus,
batalhando contra a liderança que o Senhor Deus colocou. Porque eles erram, porque imaginamos que está errado, que faríamos melhor, que trabalharemos de maneira melhor sobre eles. Cuidado, 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 cuidado. Um comportamento errado do povo culpado. O que aconteceu? Observe, pode passar o próximo. Olha lá, fogo saiu da presença do Senhor e engoliu todo aquele povo que estava com seu material para incenso na hora errada e que não tinham sido chamados para isso. Mas ainda mais uma prova viria sobre eles. Ainda tinha que pegar. Peraí, vocês estão preocupados qual tribo devia estar fazendo esse trabalho? Estão com inveja dos levitas que foram escolhidos por Deus? Coloca todas as varas de vocês aqui. As 12 varas. Pode colocar avante o material. As 12 varas. A vara que for do que Deus escolhe vai florescer. Qual foi a única que floresceu? A vara de Arão floresceu, mas não só floresceu, não só deu folhinha não, as outras tudo seca. As varas eram secas anteriormente, também deu amêndoas e flores. Pode imaginar isso de um momento para o outro. Quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, que glória, louvado seja o teu nome. Mas por que aqueles homens morreram? Porque eles tinham cometido o pecado contra o Espírito Santo. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Mas Coré e seus companheiros rejeitaram a luz até que se tornarem tão cegos que mesmo as mais notáveis manifestações de seu poder não bastavam para convencê-los. Atribuíram-nas todas as operações humanas ou satânicas. Isso aí é o diabo fazendo por eles. Isso aí é coisa que eles mesmos inventaram. Dizer isso sobre as coisas relacionadas a Deus é coisa muito séria. Entendeu? Avante. Na mesma coisa fora feita pelo povo, que no dia seguinte, ao da destruição de Coré e seu grupo, veio a Moisés e Arão dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Isso é pecado contra o Espírito Santo, te assusta. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta, na distribuição dos homens que os havia enganado, ousaram atribuir seus juízos a Satanás, declarando que pelo poder do maligno, Moisés e Arão tinham ocasionado a morte de homens bons e santos. Agora te assusta essa parte aqui. Foi este ato que selou a condenação deles. Haviam cometido pecado contra o Espírito Santo, pecado este em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Irmãos, o pecado se deixa de lhe parecer pecaminoso aquele que com fidelidade prega a palavra de Deus, condenando destes modos seus pecados, muito frequentemente incorre ao ódio das pessoas contra ele. Indispostos a suportar a dor e o sacrifício necessário à sua correção, voltam-se contra o servo do Senhor e denunciam-lhe as reprovações como importunas e severas. Semelhante a Coré, declaram que o povo não está em falta e que aquele que reprova que ocasiona toda dificuldade. É acalmada a consciência com esta falácia e ciosos e desafetos combinam semear discórdia na igreja e enfraquecer as mãos daqueles a quem deveriam edificar. Meus irmãos, não há uma reserva de poder pela qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador. Às vezes o Senhor Deus precisa dizer, deixai-o. E eu preciso falar com você especialmente sobre isso. Deixa eu lhe comentar uma coisa muito séria, irmão e irmã. Que pecado terrível de Coré, Datã e Abirão. Que pecado do povo que segue a massa, que não tem consciência do que é que está fazendo. Que comportamento terrível, que o Senhor nos livre disso, que nos ajude a não entrarmos nesse roldão, nesse grupo terrível que precisa ser engolido pela terra. É preciso acontecer entre nós quantas mais misérias para entendermos que não estamos aqui para sermos mais um problema, e sim a solução. O que o Senhor Deus espera da sua casa, o que o Senhor Deus espera de você, querido irmão e querida irmã. Eu preciso orar agora, pedindo perdão a Deus por tantas vezes que minha boca julga, que meu coração julga aquilo que o Senhor Deus pediu que não fizesse. Vamos orar juntos? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, o Senhor deixou essas mensagens para nos advertirem, para que não tomemos a mesma posição, achando que temos sido separados por Deus para resolver o problema na igreja. Que somos então um povo com capacidade por A ou por B situação, que podemos tirar qualquer liderança que entendemos que estão errados, porque não estamos na pele deles, Senhor, e então
aliciamos o povo contra estes dirigentes. Eu lhe imploro em nome de Jesus que nos ajude, que trabalhe conosco e dê-nos cabeça, Senhor, e um coração de servos. Que em nome de Jesus a tua bênção esteja sobre nós, que sejamos solução e não maldição. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso falar com você agora. Quero que pela graça e poder de Deus você esteja conosco amanhã. Nosso estudo tem trazido lições práticas e você não pode ficar de fora. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja na sua casa, na sua língua, na sua mente, na sua história.